No grupo Dicas que Salvam Vidas, já vimos o impacto da oração no emocional, vimos o impacto da oração na saúde física e hoje vamos conhecer um relato impressionante que demonstra que a oração pode até mesmo mudar o destino dos povos. Em 1876, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, houve uma das piores pragas de gafanhotos desde que aquele território foi colonizado. Quando chegou o inverno, aqueles centenas e milhares de milhões de gafanhotos colocaram seus ovos na terra e então morreram, como sempre acontece no inverno. O estado de Minnesota, os líderes, os fazendeiros e a população em geral estava extremamente ansiosa com respeito ao que ocorreria no ano seguinte, quando aqueles ovos eclodiriam. Estava sendo esperado um dos piores, sim, momentos da economia daquele estado dos Estados Unidos, devido ao que eles já antecipavam de uma praga sem precedentes. O que aconteceu? Foi feito então, por decreto-lei, foi separado um dia 26 de abril de 1877, como dia de oração e jejum, suplicando a Deus um milagre, mais especificamente relacionado à questão da praga dos gafanhotos. O que aconteceu? Pois bem, alguns dias antes, era a primavera do ano de 1877, alguns dias antes do dia de jejum, simplesmente houve um calor fora de época, mas um calor absurdo. Era tão ou mais quente como muitos dias de verão, e era recém-início da primavera. O que aconteceu com os ovos dos gafanhotos? Eles começaram a eclodir. E em 3 dias, o estado de Minnesota estava infestado de gafanhotos. E chegou então o dia de oração e jejum. E aquele povo jejuou e orou com muito mais disposição, porque viram que só mesmo um milagre poderia ajudá-los. Os gafanhotos estavam chegando antes até da hora aprevisionada e estavam com uma fome, um apetite voraz. Veio então o dia de jejum e oração, e aquele povo como um só jejuaram, clamando a Deus por livramento dos gafanhotos. Pois então, Deus respondeu. Está nos documentos da história norte-americana. Simplesmente, assim como veio um calor absurdamente forte fora de época, depois que os gafanhotos haviam saído de seus ovos, houve uma queda de temperatura tão brusca, mas tão brusca, que o inimaginável aconteceu. Houve uma terrível nevasca. E essa nevasca foi a resposta ao clamor, ao jejum, à oração daquele povo. A neve, o frio, aniquilou com os gafanhotos. E então, aqueles fazendeiros e aquele povo pôde voltar à sua vida normal, agora sem mais viver sob o medo dos gafanhotos, porque eles foram exterminados. Então eles plantaram, eles colheram, e nem sequer sombra de gafanhoto foi visto novamente naquele estado por muitos e muitos anos. Esse é um exemplo que está documentado na história. Um exemplo da intervenção direta de Deus, utilizando um fenômeno sobrenatural, na verdade dois, que demonstra as orações em favor de uma cidade, de um estado, de um país, de um povo, são também ouvidas. E não é o único fato documentado do poder da oração direcionando a vida dos povos. Há muitos outros, mas esse, por hora, é suficiente para você entender que as orações são realmente uma ferramenta poderosa deixada à disposição do ser humano
não apenas para ajudá-los nas questões emocionais ou nas suas mazelas físicas, nas suas enfermidades. A oração tem poder até mesmo, como visto, para conduzir o destino dos povos.